Bom, esse meu apresento, ele tá pronto desde antes de eu entrar no PET, porque eu ia assistir os apresentos do PET e eu achava muito legal. E aí eu ficava tipo, nossa, sobre o que eu faria? Aí eu comecei a fazer. E aí ele tá pronto faz muito tempo. E aí agora eu só, tipo, dei uma revisada e tudo mais, estudei. E, bom, esse apresento também ele é muito baseado numa aula que eu tive. Então, essa é a dica que eu vou dar se vocês quiserem descobrir qual é o tema. Não sei. Não vou ver o chat, então se vocês quiserem falar, não sei, porque eu tô apresentando. Mas, enfim, esse apresento é baseado numa aula de literatura que eu tive com o professor Emerson Capelletti. Professor, nunca esqueci suas aulas e estou muito feliz de poder passar para frente alguma coisa que eu aprendi com você. Então, meu apresento vai ser um estudo sobre contos de fadas e seus simbolismos. Bom, então, como o objetivo diz, eu vou caminhar então pelas principais simbologias dos contos de fada, delineando o contexto para suas alegorias. Ou seja, eu vou expor para vocês algumas metáforas sobre os contos de fada e a gente vai discutir um pouco os significados dele. E a maioria dessa discussão vai ser baseada com base na análise junguiana. Só para dar contexto, o Jung estudou muito os contos de fada, porque, segundo ele, estudar os contos de fada era estudar a anatomia comparada com a psique. E ele achava muito interessante o contexto cultural também por trás. Então é isso, bora começar. E antes de tudo, eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura básica da história, para dar contexto justamente aos símbolos que a gente vai estudar. Bom, primeiramente, todos os contos de fadas são baseados em antagonismos, então é sempre muito fácil você perceber as dualidades, elas são bem demarcadas, né? Então, como principal exemplo disso, a gente tem a figura do herói e do vilão, né? E aí, o herói é aquele arquétipo que não possui muitas características definidas. Isso para que a gente, como leitor, consiga se identificar facilmente com ele e se enxergar nas boas ações dele, né? Já o vilão, ele é uma personagem mais forte, vigorosa, impiedosa e que anseia sempre por mais poder. Porém, ele é mortal, ele é finito e ele representa justamente a materialidade e o processo de deterioramento. E assim, o herói e o vilão são duas forças dentro de si. Mas o que isso quer dizer, né? Segundo Jung, eles representam então uma alegoria do processo de individuação dos seres, ou seja, então é aquele momento de busca por si mesmo que é muito importante na vida adulta, né? Bom, outra característica bem importante da história é a presença do rito de passagem, que é justamente essa situação muito desafiadora e impactante que o herói passa em sua jornada, que vai literalmente moldar o caráter dele a partir de agora. E esse rito de passagem, então, ele faz parte do seu processo de individuação e do processo de consciência e construção do self que ele vai passar agora, né? E aí, o processo de consciência é atingido a partir do sofrimento. Isso por conta do rito de passagem, que é sempre uma situação muito difícil e tudo mais. E aí, para concluir, é a partir daí que de um grande desafio que o herói vai realizar a busca por si mesmo, vai atingir a consciência, tudo isso pelo processo de individuação. Bom, dito isso, a gente vai iniciar agora a parte da análise dos símbolos presentes na maioria dos contos e vamos falar um pouquinho sobre o que eles significam. Primeiro a gente fala das rosas, e o simbolismo das rosas é muito, muito rico e é ligado a diferentes culturas e significados, né? Então, na literatura junguiana, assim como as demais flores, o seu formato circular representa, então, a união dos opostos, a totalidade, o self, a busca pela perfeição, e tudo isso através do processo de individuação. Além disso, a simbologia mais clássica remonta à representação do feminino e do amor em todas as formas. Bom, as rosas elas estão bastante presentes nos contos da Bela e a Fera e da Bela Adormecida, por exemplo. E aí eu acho que na da Bela e a Fera a gente pode ver claramente como o amor em todas as formas e essa análise junguiana caminham junto. E eu acho muito legal ver elas se entrelaçando, os dois significados. Bom, a próxima simbologia que a gente vai analisar é o do espelho. Então, nos contos de fada, ele geralmente representa a verdade, a vaidade, a magia e quem você realmente gostaria de ser, ou quem você é, né? Então, para mim, o espelho é uma espécie de vitrine de verdade em que nos julgamos e analisamos a nós mesmos. Também o espelho é muito forte na Bela e a Fera e na Branca de Neve, e eu acho que esse significado funciona muito bem nos dois, porque é basicamente isso, né?
Bom, a maçã é definitivamente um dos símbolos mais antigos da literatura, e sempre que você tem maçã, você geralmente remonta à história de Adão e Eva, né? Então, como a gente sabe, ele representa o conhecimento proibido, e dele sempre nasce uma necessidade e uma responsabilidade, que é a de escolher. Então, a maçã, ela representa esse portal de escolhas quando ela aparece. Então, o personagem tem que decidir se ele vai mudar a vida dele ou não. Então, tipo, a gente tem a Branca de Neve, que ela escolhe se ela comer maçã ou não, e Adão e Eva escolhem se eles comem a maçã ou não. Nos dois casos, eles mudam completamente a história deles, e é mais ou menos isso que a maçã representa nesses casos. Bom, agora existem alguns contos que tratam dos sapatos, e eu acredito que a simbologia mais ampla que a gente pode usar é justamente essa de transição que está no slide, né? E aí, como exemplo, a gente tem a Cinderela, que sai da condição de gata borralheira e se torna uma princesa por causa desse sapatinho de cristal. E aqui eu gostaria de me aprofundar um pouquinho mais na história da Cinderela, porque eu estava estudando e eu achei genial as explicações que remontam o sapatinho da Cinderela. E como vocês sabem, então, a fada madrinha, ela pega as coisas ao redor da Cinderela e transforma ela para ir para o baile, né? Então, por exemplo, a abóbora se torna carruagem, os ratinhos se tornam um cocheiro, o vestido dela todo rasgado se torna aquele vestido de baile lindo, mas apenas o sapatinho ela cria do nada. Então, a Cinderela estava descalça, então da onde veio esse sapatinho? E por que esse sapatinho não desaparece também à meia-noite, quando o feitiço acaba? Bom, as roupas têm uma simbologia muito forte nos contos de fada, e elas representam a persona. Elas geralmente estão ligadas a quem você realmente é, né? Então, quando a fada madrinha criou o sapatinho, toda a inspiração dela foi de dentro da Cinderela, de quem ela realmente é. E ele ser de cristal, óbvio que não é mera coincidência, né? Porque essa pedra representa a pureza e a luz divina. Então, desse modo, a criação do sapatinho é justamente esse processo de individualidade mais profundo da Cinderela e não pode ser destruído mesmo quando o feitiço acabou à meia-noite. Bom, outro símbolo também muito antigo e muito tem várias referências é da Roca de Fiar, que com certeza o exemplo mais comum é o da Bela Adormecida, mas para a gente explicar ele, a gente tem que fazer uma remontagem histórica. Bom, historicamente, muitas culturas atribuem a criação do mundo ao trabalho de tecelagem. Então, na cultura grega e hindu, eles consideravam que o manto do universo foi tecido por duas deusas. E na Grécia temos as moiras, as tecelãs dos destinos dos homens. Em Roma a gente tem as parcas, na mitologia germânica a gente tem as valquírias e na egípcia a deusa Nete. Então, todas essas deusas compartilham uma mesma responsabilidade, que elas são donas do tempo e do destino dos homens, né? E aí vem esse grande simbolismo que os contos de fada herdam do destino ser algo traçado. E no caso da Bela Adormecida, ela simplesmente não consegue se desvencilhar desse destino que foi traçado pela Roca de Fiar, mesmo com as fadas madrinhas tentando salvar ela o tempo inteiro. Bom, o pente, como descrito no slide, ele domestica e civiliza os cabelos selvagens e às vezes armas ciladas e aprisionam também. Eu acho que essa simbologia é bem simples de explicar quando a gente pensa na Rapunzel, cujos cabelos eram penteados pela madrinha, pela mãe malvada, bruxa malvada, enfim. Ela está justamente domesticando a Rapunzel e quando ela se larga de tudo isso, ela muda e é o rito de passagem da Rapunzel. Bom, seguindo em frente, a gente chega na floresta, que é palco da maioria dos acontecimentos dos contos de fada. Bom, historicamente, as regiões pré-cristãs se reuniam em bosques sagrados e até adoravam certos tipos de árvore. Mais tarde, com o aparecimento das cidades, na Idade Média, as florestas passaram a representar a borda da civilização e até parte do inconsciente da mente humana, cheia de seres mágicos e conhecimentos folclóricos. Bom, desse modo, não é por acaso que os contos de fadas herdaram tantos desses símbolos em suas histórias. A floresta, então, passou a ser um lugar de magia, e a magia pode ser perigosa, mas também é um lugar de oportunidades. O herói ou a heroína que chega lá, ele sempre foi exilado ou ele está perdido do mundo exterior. Então, a gente tem o exemplo do João e Maria, da Branca de Neve, o pai da Bela Fera se perde na floresta, e a partir daí muita coisa acontece e tudo muda na vida desse personagem. Então, a floresta é o lugar que guarda a maior parte dos ritos de passagem e é onde o herói fica frente a frente com o seu processo de individuação. Bom, agora a gente vai caminhar para o meu simbolismo preferido. E eu queria saber se vocês conseguem adivinhar qual que é a relação entre a bruxa e a fada madrinha. Bom, eu estou apresentando slide, então eu não vou conseguir ver os comentários de vocês. Mas, enfim, vou falar mesmo assim.
Bom, a bruxa e a fada madrinha representam a mãe. E eu acho que é um dos simbolismos mais bonitos da literatura, porque ele é centrado na figura materna, que muitas vezes é idealizado como fada madrinha e demonizado como bruxa. Ou seja, a mãe é aquela que faria magia para que seus sonhos se tornassem realidade, mas é também a bruxa que te prende no quarto mais alto da torre mais alta porque ela quer te proteger. Só que você às vezes não percebe isso, né? Bom, para falar sobre esses simbolismos, eu escolhi duas das minhas histórias preferidas. E aí, provavelmente vou dar spoiler, já peço desculpas. E eu vou falar da Malévola primeiro, que é o filme, que eu achei que foi uma reescrita da história muito bonita, eu adorei, achei que eles trataram com uma sensibilidade muito boa. E no começo, a Malévola, ela passa justamente pelos dois estágios, ela é tanto a bruxa quanto a fada madrinha nessa história. Então, no começo ela odeia a Aurora, ela não quer saber dela, ela faz magia contra ela, só que com o tempo, ao passar da história, ela vai se afeiçoando dela, e ela começa a gostar da menina. E aí, no final, como uma mãe, ela foi a responsável pelo mais sincero beijo de amor verdadeiro. E eu achei isso maravilhoso. Bom, e aí agora, nesse slide, a gente tem Pinóquio e Iá, e aí não sei se vocês já assistiram o filme, e talvez possa ficar um pouco confusa, confesso, mas é que eu gosto muito dessas duas histórias, e elas são muito correlacionadas, e eu não conseguiria falar de uma sem falar da outra, porque eu gosto muito e é isso. Bom, o filme A é o filme Inteligência Artificial do Steven Spielberg, e é muito bonitinho, muito fofo, e ele é completamente baseado na história do Pinóquio. Bom, eu vou dar uma resumida muito grande, porque eu fiz o teste de quanto tempo estava durando essa apresentação e estava muito longa, então eu vou dar uma resumida. Então, bom, a história de um menino que é adotado por uma família que tem o seu filho biológico doente. Esse menino, ele é um robozinho de inteligência artificial que tem como propósito amar a família dele como de verdade. Então, eles meio que reproduziram todos os sentimentos. O robozinho sonha, ele tem vontades e ele ama a mãe dele. E o que acontece? Esse filho biológico do casal tá doente. E eles acham que ele vai morrer, então eles pegam esse robozinho e eu tô resumindo bastante aqui, então mas, enfim. E aí, esse menino, ele se cura e ele volta. E aí, a família começa a diferenciar um pouco o tratamento entre a IA e o robozinho. Só que a IA não entende isso. A IA fica tipo, mas eu também sou seu filho, mãe, por que você não gosta tanto de mim? E é muito triste, eu vou chorar falando disso. E aí tem uma mãe que o menino biológico vai provocar ele, e aí ele fala, tipo, você não é uma menina de verdade, você é um brinquedo. E aí ele pede pra mãe dele ler Pinóquio pros dois. E aí, quando ela lê Pinóquio, o David, que é o nome do menininho, do menininho robô, né? Ele ouve sobre a fada azul, que é a fada que transforma o Pinóquio em um menino de verdade. E aí ele fica tipo, nossa, eu preciso encontrar a fada azul, a minha mãe vai gostar muito mais de mim se eu for um menino de verdade. E aí ela fica nisso. E aí o que acontece? Acontecem vários situações na vida dessa família que levam os pais a quererem devolver o robô. Só que eles não conseguem desprogramar o robô para não amar mais a mãe. Eles têm que levar na fábrica e a fábrica vai destruir. E aí a mãe vai levar o robô nessa fábrica. E aí ela não consegue levar, pensar que eles vão destruir ele, porque no caminho ele fica, ai mamãe, quando a gente voltar, o que vai ser a janta? Você pode ler uma história para mim? E ela ama também o menino. E o menino também ama ela. E aí ela não tem coragem de levar ele para a indústria, para ele ser destruído, e ela larga ele na floresta. Olha a floresta aí de novo, né? Ela larga ele na floresta e ele fica, mamãe, por que você tá me largando na floresta? Eu te amo, por favor, eu vou virar um menino de verdade, por favor, sei lá o quê. E ela larga ele lá. E aí ele. Na floresta acontecem várias coisas, o rito de passagem dele acontece, o processo de individuação dele acontece, tudo acontece nessa floresta. E, enfim, vou dar uma grande resumida na história, porque acontecem várias coisas, como eu já disse. E no final ele encontra a Fada Azul. Só que ele fica 2000 anos rezando para a Fada Azul e a Fada Azul não consegue conceder os seus desejos de ser um menino de verdade. E ele vai atrás da Fada Azul porque ele acha que se ele fosse um menino de verdade, a mãe dele ia amar ele de verdade. E aí a gente consegue analisar duas coisas, né? Primeiro, o processo da floresta, que eu já falei que ele vai passar pelo sítio de passagem, e também pela mãe, que você não entende por que ela largou ele na floresta, mas ela estava querendo proteger ele, porque ela não queria que ele fosse destruído. Enfim, ela foi bruxa e fada madrinha nesse momento, né? E aí, o que eu queria falar do Pinóquio é que o Pinóquio também, né? Então, fechando o ciclo do Iá, é isso. Assistam Iá. O final é legal, tá? Não vou contar mais ou menos.
Mas sobre o Pinóquio é a mesma coisa, né? Então, o Pinóquio é aquele boneco de madeira que o Gepeto fez, a Fada Azul dá vida a ele vira um boneco animado, só que ele é muito prontão e ele sempre pede para ser um menino de verdade, só que ele não merece, então a Fada Azul não deixa. Até que ele passa por várias situações, até o processo de individuação dele estar completado, e aí a Fada Azul dá vida a ele, né? Então ela transforma ele num menino de verdade. E aí eu quis trazer essas histórias para falar da Bruxa e da Fada Madrinha, porque para mim nas duas a gente percebe que o amor de mãe foi responsável por trazer os dois personagens à vida. Então, tanto a Malévola, que deu o beijo de amor na Aurora, quanto a Fada Azul, que deu o beijo de amor na. Não, a Fada Azul, que fez o feitiço pro Pinóquio se transformar em menino de verdade só quando ele mereceu, também foi esse negócio de bruxa e fada madrinha. E a mãe do David também, que largou ele na floresta para proteger. Então, são várias situações que a gente consegue perceber essa metáfora funcionando, né? E aí, por fim, a gente tem o famoso E Foram Felizes para Sempre, né? E ao contrário do que muitas pessoas pensam, essa não é uma visão míope e pequena e boba do amor romântico, mas sim a descrição do momento em que o personagem vence seus próprios defeitos e se aposta do que tem mais belo e único nele, que é a sua alma. Então, esse é o verdadeiro momento de ascensão do personagem e é com isso que eu finalizo meu Pet Apresenta. É isso, pessoal. Obrigada.